Por décadas, um país africano inteiro foi colocado a serviço pessoal de um único rei europeu, num dos regimes colonialistas mais cruéis da história. Agora, o legado desse rei está sendo revisto dentro de casa, em meio a protestos, investigações e retratações históricas. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou falar sobre a colonização belga no território que é hoje a República Democrática do Congo. Uma história bárbara e que despertou a reação até mesmo das outras potências colonialistas da época. Voltemos no tempo para 1885, na Conferência de Berlim, quando os países da Europa se reuniram para fazer o que ficou conhecido como a Partilha da África, ou seja, dividir o continente africano em pedaços que seriam oficial e politicamente controlados pelas potências europeias daquele período. Nessa conferência, o rei Leopoldo II, da Bélgica, pleiteou levar uma missão civilizatória e filantrópica para a região da Bacia do Rio do Congo, no centro do continente africano. O pedido deu certo. O rei passou a ser o detentor pessoal de 2 milhões de quilômetros quadrados no coração da África, uma área maior que o estado brasileiro do Amazonas. Leopoldo II batizou a região de Estados Livres do Congo e transformou o lugar em sua colônia pessoal. A missão no Congo era chamada de humanitária, mas o objetivo real era a exploração de matérias-primas valiosas, como borracha, marfim e minérios, que eram levados à Europa. Essas riquezas passaram a ser extraídas com o trabalho forçado de milhões de congoleses, que eram tratados com violência e torturados e mutilados, caso seu trabalho não trouxesse os resultados desejados. Fotos de arquivo da época dão a dimensão dessa brutalidade, mostrando congoleses sem mãos ou pés depois de terem sido punidos. Uma das fotos mais marcantes mostra um homem observando os pequenos braços e pés que haviam sido amputados de sua filha de 5 anos. A menina foi morta em retaliação ao fato de que a aldeia onde ela morava não tinha produzido borracha o suficiente. Os administradores coloniais também sequestravam crianças órfãs de comunidades congolesas e as levavam a colônias infantis para trabalharem ou serem treinadas como soldados. Mais da metade delas morria nesses lugares. Os cálculos atuais sugerem que assassinatos, fome, doenças e maus-tratos levaram à morte de cerca de 10 milhões de pessoas na Bacia do Congo, mas não existe um consenso sobre isso entre historiadores. Leopoldo II nunca pôs os pés na sua colônia pessoal africana, mas os lucros da venda das matérias-primas enriqueceram ele pessoalmente e fluíram pela economia da Bélgica. No seu palácio na cidade belga de Tervuren, Leopoldo construiu o Museu da África, em que 267 pessoas congolesas eram exibidas em um zoológico humano. A crueldade e a brutalidade praticadas contra os congoleses começaram a chamar atenção em outros países europeus, eles próprios praticantes de abuso e violência em suas colônias africanas. Uma das vozes que se levantaram foi a do jornalista Edmond Denis Morel, que passou uma década escrevendo reportagens e discursos expondo o regime belga ao público europeu. As imagens de pessoas mutiladas, aldeias destruídas e crianças sendo recrutadas pelo exército causaram indignação e reações políticas. Em 1908, sob pressão externa, o parlamento da Bélgica forçou o rei a abdicar do controle do Congo. A região deixou de ser propriedade pessoal do rei, mas virou uma colônia belga, o Congo belga, e assim continuou por mais meio século. Nesse período, as rebeliões congolesas se tornaram mais frequentes e os choques com as tropas belgas se tornaram mais violentos. Até que, em 1960, a Bélgica capitulou e aceitou a independência do Congo. Em plena Guerra Fria, o novo país virou palco de uma entre as muitas disputas de influência entre americanos e soviéticos, mas também de brigas internas entre grupos políticos rivais. Depois de 30 anos de ditadura militar em que o país foi batizado de Zaire, nasceu em 1997 a República Democrática do Congo, com um regime frágil e uma sucessão de assassinatos políticos, golpes e disputas de poder entre milícias. Uma guerra civil iniciada no final dos anos 1990 nunca cessou plenamente, deixando mais de 6 milhões de mortos, vítimas de confrontos diretos ou de doenças e desnutrição. A República Democrática do Congo é até hoje um dos países mais pobres e conflagrados de todo o mundo. E hoje, como esse legado colonial é encarado pelos próprios belgas? Em junho de 2022, o atual rei belga, Felipe, fez sua primeira visita à República Democrática do Congo e fez um gesto simbólico. Devolveu uma máscara tribal congolesa,
um dos 8.000 artefatos que foram tirados do país durante o domínio belga. Mas, acima de tudo, o novo rei condenou a ação de seu país durante o período colonial. Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination, marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Alguns congoleses esperavam por um pedido mais explícito de desculpas. E mesmo na Bélgica, o período colonial está sendo visto com novos olhos. O rei Leopoldo II não era popular quando morreu, em 1909. Mas, como explicam as repórteres da BBC, Georgina Hannard e Eve Webster, naquela época a Primeira Guerra Mundial se aproximava e existia entre os belgas o medo de que seu país pudesse ser varrido do mapa. Nesse espírito, o sobrinho e sucessor de Leopoldo, o rei Alberto I, ergueu estátuas do tio para reforçar a memória coletiva do que seriam os tempos de glória e modernização para um país de pequenas proporções geográficas. E foi assim que o período de Leopoldo II seria retratado nas décadas seguintes. Essa imagem persistiu em uma parcela da população. Em 2010, o ex-chanceler belga Louis Michel chamou Leopoldo de um herói com ambições para um país pequeno como a Bélgica. Mas muitos também passaram a questionar esse passado e criticar a exaltação a um período sanguinário da história. Esse movimento chegou ao auge em 2020, quando a morte do afro-americano George Floyd despertou protestos globais contra o racismo e a opressão. Na Bélgica, isso tomou forma com manifestações em várias cidades, que destruíram estátuas do antigo rei até que elas fossem removidas. Na mesma onda, o parlamento belga criou uma comissão para examinar registros históricos do período. Um relatório final é esperado para ainda este ano. O atual premier belga, Alexander De Croo, que também participou da visita ao Congo, afirmou o seguinte, abre aspas, todos sabemos que na longa relação entre os países, houve um período que foi doloroso para a população congolesa. Acho importante olhar isso diretamente nos olhos. Por hoje eu fico por aqui. Depois conta pra gente nos comentários se você gosta de vídeos históricos como esse. Até a próxima!